Pelo menos em 3 ocasiões desde a queda do Muro de Berlim, os russos propuseram um novo arranjo de segurança para a Europa no contexto da OSCE, baseado em tratados com o Conselho de Segurança. A última vez que fizeram uma proposta menos ambiciosa foi em dezembro de 2021, quando propuseram abrir uma conversa com a OTAN de um lado e com os Estados Unidos do outro, para tentar encontrar um arranjo que criasse um sistema de segurança estável, não apenas para a Europa. Olá a todos, sou Pascal do Neutrality Studies e hoje tenho o grande privilégio de conversar com um dos ex-diplomatas de alto nível da Suíça, o embaixador Jean-Daniel Rouch. O embaixador Rouch se aposentou no ano passado do Serviço Diplomático da Suíça e recentemente publicou um livro muito perspicaz com o título Crimes, Ódio, Tremores, de uma Guerra Fria a outra em busca de paz e justiça. Entre suas muitas missões, o embaixador Rouch trabalhou na OSCE e como enviado especial para o Oriente Médio em Berna, antes de ser nomeado embaixador na Sérvia e Montenegro em 2012, em Israel em 2016 e na Turquia de 2021 a 2023. Embaixador Rouch, bem-vindo. Muito obrigado por me receber no seu programa. É fantástico falar com um diplomata com tanta experiência em assuntos diplomáticos atuais, neutralidade e mediação. Eu queria começar com a última parte do seu livro, na qual você descreve suas próprias experiências em Istambul, com a única chance real de uma paz precoce na guerra russo-ucraniana. Estou falando das negociações em março e abril daquele ano que aconteceram lá, e que no final, agora sabemos que foram sabotadas. Você esteve envolvido nessa discussão? De que maneira? Sim, bem, você sabe, em um certo momento, a Suíça foi contatada pelo mediador, a Turquia, para falar sobre neutralidade, porque eles disseram que entre os 4 ou 5 blocos das negociações, um deles era como definir um status de neutralidade para a Ucrânia. Neutralidade com garantias de segurança, porque os ucranianos insistiram e ainda insistem em garantias de segurança. E os turcos nos disseram, bem, você sabe, somos membros da OTAN. Não sabemos muito sobre neutralidade. É por isso que gostaríamos de cooperar com vocês de como esse status de neutralidade deveria ser. Mas apenas alguns dias depois, as conversas colapsaram e nunca houve realmente um seguimento nessa conversa. Você já descobriu por que as negociações fracassaram? Temos alguns relatos de Naftali Bennett, o então primeiro-ministro de Israel, de que as negociações fracassaram após a visita de Boris Johnson. Temos declarações de Boris Johnson nesse sentido também, de que a Aliança Ocidental realmente disse à Ucrânia para continuar lutando. Você também tem mais informações sobre o que foi que... O que os turcos me disseram na época foi que algumas potências têm uma agenda mais global e querem enfraquecer a Rússia. Isso foi dito pelo próprio secretário de Defesa dos Estados Unidos apenas alguns dias após as negociações fracassarem. Então acho que não há mais dúvidas. Quero dizer, apenas aqueles que são movidos por considerações ideológicas podem contestar esse fato. No seu livro, você mencionou 4 pontos que eram os pilares principais dos acordos de paz propostos. E um desses pilares era, na verdade, o retorno da Ucrânia à neutralidade. E os russos tornaram isso explícito, certo? Eles usaram esse termo. A Ucrânia tinha um artigo de neutralidade em sua Constituição até 2014, depois se livrou dele e o substituiu pela aspiração de ingressar na OTAN. Por que você acha foram os russos que queriam neutralizar de volta? Você pode olhar isso de uma perspectiva histórica profunda.
Eu acredito que a visão de segurança europeia, a maneira russa, é evitar um confronto direto, ou seja, um contato direto entre os blocos militares. E o que a visão deles era, e ainda é, eu acho, é ter uma zona de amortecimento com estados neutros entre eles e a OTAN. Um deles, é claro, o ponto central dessa zona de amortecimento seria a Ucrânia. Estou falando da perspectiva histórica, porque esse é exatamente o sistema que o czar Alexandre implementou após as guerras napoleônicas, criando uma série de estados neutros entre a França e os poderes germânicos. E é por isso que a Suíça se tornou neutra. Foi uma ideia russa. E eu acho que essa concepção de que duas grandes potências não devem se tocar para reduzir o risco de guerra ainda está presente, provavelmente, na mente russa, que também é definida por outras coisas como a imensidão do território e a ausência de obstáculos naturais, como os Alpes, como temos aqui. Portanto, está muito alinhado com a estratégia russa tradicional querer uma zona de amortecimento entre eles e a OTAN. Nos meios de comunicação ocidentais, lemos nos últimos 3 anos que os russos não estão dispostos a negociar, que não se pode negociar com Vladimir Putin e que Vladimir Putin e os russos só conhecem a violência. Você concorda com isso? Qual é a sua experiência pessoal com a diplomacia russa? Não, bem, isso é ideologia. Há uma batalha terrível acontecendo para controlar as narrativas ou para vencer as narrativas. E vemos até mesmo na Suíça, os principais meios de comunicação, aqueles que costumavam ter uma reputação muito alta, simplesmente compram essa propaganda da OTAN. Agora, acho que o primeiro passo em direção à neutralidade é ter a avaliação correta da situação e olhar para os fatos e os interesses dos vários atores e as posições reais, além das narrativas, das declarações e da propaganda. O que posso dizer sobre este assunto é que estou envolvido na tentativa de redefinir a segurança europeia desde a queda do Muro de Berlim, especialmente no contexto da OSCE. Pelo menos em 3 ocasiões, desde a queda do Muro de Berlim, os russos propuseram um novo arranjo de segurança para a Europa no contexto da OSCE, baseado em tratados com o Conselho de Segurança. A última vez que eles fizeram uma proposta menos ambiciosa foi nos anos 90. Uma menos ambiciosa foi em dezembro de 2021, quando propuseram abrir uma conversa com a OTAN de um lado e com os Estados Unidos do outro, para tentar encontrar um arranjo que criasse um sistema de segurança estável, não apenas para a Europa. Não vamos esquecer que toda a arquitetura de segurança nuclear, que havia sido definida desde os anos 70, entre a União Soviética e os Estados Unidos, colapsou, em grande parte, desde que George W. Bush, em 2003, deixou o Tratado ABM, o Tratado de Mísseis Antibalísticos, que era muito o alicerce de toda essa previsibilidade nuclear, ou do sistema que foi colocado em prática para prevenir uma guerra nuclear. E eu acho que essa era outra parte da discussão que eles queriam ter com os Estados Unidos. Mas aqueles que disseram não a essas conversas não são os russos. Esses eram os americanos. E se você olhar para a história e o quanto a União Soviética e depois a Rússia cumpriram os acordos, não acho que você possa realmente dizer que foram os russos ou os soviéticos que abandonaram ou violaram os acordos. Não. Geralmente os russos têm um histórico comprovado, acredito, de cumprir sua palavra, desde que isso esteja em seu interesse, é claro. Mas é por isso que você precisa ter essas consultas e comunicações permanentes entre as grandes potências. A OSCE teria oferecido o fórum certo para ter uma estrutura permanente para a segurança europeia. E a propósito, a Suíça, e não apenas a Suíça, mas os outros estados neutros, desempenharam um papel fundamental naquela época para criar esse sistema. Remains money de permitir o Ocidente curte explorar sua vantagem ao máximo, enquanto a Rússia estava fraca. Há uma pesquisa muito boa sobre o que aconteceu entre 1970 e 1975.
as negociações que levaram ao processo da CSCE e, finalmente, a institucionalização na OSCE. Houve um momento durante a Guerra Fria em que tudo foi desescalado. O embaixador dos Estados Unidos, Jack Matlock, continua enfatizando que a Guerra Fria não terminou quando a União Soviética colapsou em 1991. Ela terminou em 1989, quando ambos os lados negociaram seu fim, porque era do interesse de ambos fazê-lo. Então algo aconteceu. Algo aconteceu que mudou esse clima de cooperação para algo que arruinou toda a estrutura de segurança que tínhamos e que os russos estavam a bordo para criar. Você consegue explicar para si mesmo o que foi que matou a paz pós-Guerra Fria? Acho que há realmente dois aspectos que gostaria de enfatizar aqui. Claro, seria uma explicação muito longa, mas acho que há realmente dois aspectos. Um deles é que os americanos estavam embriagados com sua vitória. Eles estavam convencidos, e ainda estão convencidos hoje, de que são a única superpotência, de que tem que governar o mundo. Esta é uma tendência que você vê na mentalidade dos americanos hoje, e há bastante tempo, desde o Destino Manifesto, se você quiser voltar na história. E desse ponto de vista, eles não podiam tolerar falar com ninguém como iguais. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que alguns dos estados que sofreram sob o domínio soviético, estou pensando nos estados bálticos ou na Polônia, também, é claro, os tchecos, realmente exigiram garantias de segurança dos Estados Unidos e queriam se juntar à OTAN porque tem sua própria perspectiva histórica, que é, ok, os russos podem estar fracos agora, mas isso não vai durar para sempre. Portanto, para garantir nossa soberania, precisamos dessa forte aliança com os Estados Unidos que a OTAN proporciona. Acho que esses são os dois aspectos principais que impediram a criação de um sistema coletivo de segurança, abrangendo toda a Europa, de Vancouver a Vladivostok, como costumávamos falar na OSCE. Você ainda tem esperança na OSCE e no renascimento dessa detente da Guerra Fria, no novo contexto da Guerra Fria? Acho que a bola está muito nas mãos do governo Trump. Agora, eles se mostraram totalmente imprevisíveis, então não tenho ideia do que vai acontecer. Mas os russos deixaram claro que não estão interessados em um cessar-fogo na Ucrânia. Eles querem um tratado de paz, mas claro, o primeiro passo poderia ser um cessar-fogo. Eles veem isso no contexto da segurança europeia e de uma profunda reformulação da segurança europeia. Agora, os russos sentem que estão em uma posição de força porque estão fazendo alguns avanços constantes. Há muitos relatos sobre a fraqueza do exército ucraniano. A Europa está em uma situação muito difícil. Será muito difícil, especialmente se Trump reduzir o envolvimento dos Estados Unidos. Será muito difícil para os europeus compensarem em termos de dinheiro e especialmente de sistemas de armas, porque a capacidade de produção simplesmente não está lá. Então acho que os russos não estão dispostos a fazer qualquer tipo de concessão. Portanto, já que eles querem ter uma nova ordem de segurança, ou digamos falarem num contexto mais global, a única instituição que existe onde todos os estados estão representados em pé de igualdade, incluindo aqueles com interesse na segurança europeia, ou seja, os Estados Unidos e o Canadá, é a OSCE. A Suíça terá a presidência da OSCE em 2026, e eu definitivamente aconselharia a Suíça a se conectar desde cedo, certamente com a administração dos Estados Unidos, mas também com a administração russa, para ver como podemos desempenhar um papel útil lá para reunir as partes. Da mesma forma, tentar restaurar um pouco da credibilidade da nossa neutralidade, que foi gravemente danificada desde 2022. Vamos falar um pouco sobre isso, porque a propaganda neste momento é extrema, na minha opinião, especialmente na Europa, sobre como as coisas são enquadradas e como estão sendo explicadas ou não explicadas e ocultadas do entendimento. Então a Suíça é claramente neutra e também afirmou que vai se comportar de forma neutra, de acordo com as regras de Haia,
e não está enviando armas para a Ucrânia. Mas, por outro lado, está claramente no campo do Ocidente. E foi o local de acolhimento daquela cúpula de paz no verão passado que, em última análise, acabou sendo, na minha opinião, bastante inútil ou até contraproducente, porque cria essa dicotomia entre nós e eles. Então, para onde a Suíça está indo? E ainda há uma maneira para os europeus permanecerem neutros? Ainda existem europeus neutros, na sua opinião? Maybe Ireland. Talvez a Irlanda. Ouça, acho que a neutralidade deve ser vista como um edifício com 3 andares. O andar inferior é a Lei da Neutralidade, que é basicamente a Convenção de Haia de 1907, que afirma que você não deve oferecer qualquer vantagem militar a nenhuma das partes em conflito. Desse ponto de vista, legalmente falando, somos neutros. O segundo estágio é a política de neutralidade. Isso é muito definido pelo governo, com pouca consulta ao parlamento ou a qualquer outra pessoa. Ao adotar as sanções, que foi um ato político com implicações na neutralidade, então, e este é o terceiro estágio, influenciamos a percepção de neutralidade. Para ser credível, precisamos ser percebidos como neutros. Infelizmente, por causa dessa decisão e de outras, também a iminente adesão à OTAN, a percepção de neutralidade não está mais presente entre certas grandes potências mundiais. Não digo que esteja perdida para sempre, mas será uma luta árdua restaurar a credibilidade da nossa neutralidade. Concordo com você. E deixe-me perguntar também sobre como você testemunhou essa mudança nos países nórdicos, com a Suécia e a Finlândia, passando de notoriamente neutras, não alinhadas, para membros plenos da OTAN, e agora, até mesmo tendo entre 15 e 17 novas bases dos Estados-Unidos em seu território, e sendo militarizadas até os dentes contra a Rússia. Como você explica para si mesmo que isso também aconteceu no espaço dos últimos, digamos, 10 a 15 anos? Let's say 10, 15 years. Bem, na verdade, a adesão à OTAN aconteceu assim em poucos meses. Mas os precursores, após a invasão, eu acho que foi uma agressão, aliás, da Rússia contra a Ucrânia, Suécia e Finlândia são casos um pouco diferentes. Não acho que você possa colocá-los no mesmo pacote. O que eles têm em comum é uma fronteira com a Rússia, e, portanto, também têm motivos para temer ações potenciais da Rússia, desestabilização, guerra híbrida na Suécia e na Finlândia. Mas vamos começar com a Finlândia. A Finlândia teve uma guerra com a Rússia, com a União Soviética naquela época. Não devemos esquecer isso. Então, eles têm isso em sua história. E um pouco como a Polônia, para eles foram obrigados a ser finlandizados, como dizíamos naquela época, a ter o status de neutralidade após a Segunda Guerra Mundial. Mas nunca foram realmente consultados sobre isso. Então acho que o que foi percebido como revanchismo, militarismo renovado da Rússia, acendeu alarmes na Finlândia. E para eles, um pouco como a Polônia, ingressar na OTAN é uma forma de garantir sua soberania. A Suécia acho que é um pouco diferente. Eles nunca foram realmente conhecer e sobre o governo. Se você olhar para a história dos últimos 20 anos, houve várias tentativas e várias declarações de líderes suecos dizendo que a neutralidade é algo do passado. Agora temos que seguir em frente e nos juntar à OTAN. E simplesmente agora eles encontraram a oportunidade por causa dessa agressão russa contra a Ucrânia. Então esses são 2 casos diferentes. Mas mesmo antes de se juntarem formalmente à OTAN, seu exército já estava preparado para se juntar à OTAN por meio de todos os tipos de medidas, o tipo de medidas que estamos tomando na Suíça agora. Aliás, em termos do que eles chamavam de interoperabilidade, que na verdade é entregar a gestão do nosso exército à OTAN ou aos americanos. Sejamos claros. Por que estamos fazendo isso? Quero dizer, eu também observei isso na Suíça, que há tanta pressão de certos setores do nosso governo. Sua ex-chefe, Viola Amherd,
eu acho, é uma das principais figuras políticas que pressionam para entregar a estrutura de defesa da Suíça à OTAN. E não há ameaça à Suíça. Por que a Suíça agora tenta se tornar um problema para outras potências? Bem, eu acho que é por causa da profunda penetração das influências americanas, mas também israelenses, em todos os nossos sistemas militares. Não é apenas o exército em uniforme, é também o sistema de aquisição. Quero dizer, a forma como o F-35 foi selecionado é um escândalo. Um conselheiro nacional do Partido Socialista escreveu um livro sobre isso. E é ou incompetência ou corrupção. Não há outra maneira. Mas é definitivamente um escândalo. E o que isso nos diz é que nossos sistemas de segurança, todos eles, todos os aspectos, estão profundamente penetrados por essas influências. E é também por isso que lançaram uma campanha de difamação contra mim quando fui nomeado secretário de Estado da Defesa, porque eu não fiz mistério em conversas internas sobre meu ceticismo nessa urgência de se aproximar da OTAN. Minha posição sempre foi que o que faz nosso poder, o que faz nosso papel ou nossa utilidade no mundo é que mantemos uma neutralidade credível. E para isso temos que manter distância das grandes potências. Mas você sabe, agora os americanos, estamos realmente sentindo que eles estão vencendo uma batalha que a Suíça será para sempre outro país, outro brinquedo em suas mãos. E não tenho certeza se isso é reversível. Eles não queriam correr o risco de desacelerar esse processo ou ter obstáculos ao ter um cético da OTAN como secretário de Estado da Defesa. Então é por isso que lançaram essa odiosa campanha de difamação contra mim. Então, você sabe, eles estão realmente prontos para usar meios para alinhar a Suíça. Francamente, fui ingênuo. Nunca teria pensado que eles usariam tais meios para garantir que a Suíça estivesse alinhada com o campo dos Estados-Mas. Eu não mencionei isso na minha introdução, mas no ano passado você sofreu com essa terrível campanha de difamação, que no final impediu você de assumir o cargo de chefe dessa nova secretaria. Sim. E quando você vê os escândalos que acontecem quase todo mês no Departamento de Defesa, você entende porque eles não queriam que uma pessoa independente como eu tentasse supervisionar o trabalho deles. O mais recente é o fracasso total da compra de drones por 300 milhões de Israel. Agora, esta semana, houve uma coletiva de imprensa onde disseram que, bem, primeiro, os drones que deveriam ser colocados em serviço em 2019 não estarão operacionais antes de 2029. E, aparentemente, eles terão que ser acompanhados por um helicóptero ou um avião. Então você realmente se pergunta por que precisa de um drone se há um avião ao lado dele. E esta é a expressão de pura e dramática incompetência. E essa incompetência é resultado de uma confiança cega nos americanos e seus amigos israelenses. Neste caso, trata-se de aquisição, mas isso também é verdade para a avaliação geral da situação. Se você lê o último relatório dos nossos serviços de inteligência sobre a ameaça à Suíça, acreditaria que este documento foi escrito em Tel Aviv ou em Washington. Quero dizer, os inimigos da Suíça são a Coreia do Norte, China, Irã e, claro, Rússia. Vamos lá. Quero dizer, essa é uma visão de Washington, mas certamente não deveria ser a visão da Suíça. Como isso aconteceu? Eu sei que já tivemos uma política externa independente. Conseguimos evitar 2 guerras mundiais. Conseguimos navegar pela Guerra Fria. Tínhamos uma base muito sólida sobre o que faríamos e não faríamos com certos lados, embora a Suíça na Guerra Fria estivesse de um lado do campo. Mas havia independência. E agora me parece que, assim como em outros estados europeus, há pessoas em cargos muito altos que estão apenas fingindo neutralidade, mas estão fazendo de tudo para empurrar nessa direção, que acredito que realmente sentem.
Acho que eles aderem a essa visão de mundo de que a Coreia do Norte representa uma ameaça existencial para a Suíça. Korea poses an existential threat to Switzerland. Yes. No, I think the reason. Sim, acho que a razão são as pessoas que estão no comando com muito pouco controle democrático. Sabe, é quase engraçado que criamos um centro para o controle democrático das Forças Armadas em Genebra, que está ensinando países na África ou pequenos países no leste europeu como eles devem garantir que o exército esteja sob controle civil. E no nosso próprio caso, há muito pouco controle democrático ou civil sobre o que as Forças Armadas estão fazendo. E simplesmente as pessoas que estão no comando, elas têm se socializado, foram treinadas em países da OTAN. Então, naturalmente, adotaram essa mentalidade. E o que acontece na administração do Ministério da Defesa não é mais equilibrado pelo Ministério das Relações Exteriores, que tradicionalmente estava muito mais próximo de um verdadeiro ponto de vista neutro. Mas nosso Ministério das Relações Exteriores foi amplamente destruído pelo atual titular, o atual Ministro das Relações Exteriores. E também no nível do Conselho Federal, estou falando dos políticos, dos conselheiros federais, você não tem mais alguém que tenha uma visão clara da identidade suíça e do papel da Suíça no mundo. Temos pessoas fracas, tradicionalmente temos, mas pessoas fracas que não têm um senso de papel para a Suíça. E não estamos mais nos tempos em que tínhamos pessoas como Micheline Calmy-Ray ou Pascal Couchepin, Micheline Calmy-Ray em particular, que se posicionaram contra os americanos na época da guerra do Iraque. Ela foi muito criticada naqueles dias, mas agora sabemos, e até a maioria dos americanos sabe que essa guerra estava errada e que Calmy-Ray estava certa em criticá-la. Não temos mais pessoas assim em posições de comando. Vamos ver agora. Talvez Berset esteja lá. Ele parece ser mais íntegro, mas não tem envolvimento real em assuntos externos. Então acho que é sobre as pessoas e a perda da consciência do que significa ser suíço, o que significa ser neutro e quão importante é para a Suíça, mas também para o mundo, acredito, ter uma Suíça neutra. Quero dizer, você e eu tentamos mudar isso de volta, certo? Há um referendo chegando que já está decidido. O referendo estará lá. O referendo perguntará se a Suíça deve voltar a uma neutralidade integral, incluindo neutralidade quando se trata de sanções, ou seja, sem sanções, exceto algumas pequenas exceções. Mas não precisamos entrar nesses detalhes ainda. Agora, o que mais a sociedade civil está fazendo no momento para reagir? Porque sinto que há uma reação na Suíça também contra esse tipo de megalomania de certos círculos, incluindo a mídia. A mídia é quase exclusivamente, não completamente, mas em grande parte, do mesmo lado pró-OTAN, pró-ESM, sim e sim. Na verdade, é russofobia. E essa russofobia existe há muito tempo. Eu estava lendo o livro do meu ex-colega, Paul Widmer, que também é muito a favor da neutralidade tradicional. Ele acabou de escrever um livro sobre a identidade suíça, onde encontrou uma citação do Neue Zürcher Zeitung, de 1853, onde o Neue Zürcher Zeitung estava defendendo que a Suíça enviasse 12.000 tropas para lutar contra os russos na Crimeia, junto com os franceses e os britânicos. Então, há uma longa tradição de russofobia aqui no Neue Zürcher Zeitung, que eu realmente não entendo. Hoje em dia está bastante claro porque o Neue Zürcher Zeitung é o New York Times da Suíça. Tipo, você sabe, esse tipo de nível. E agora, eles estão totalmente alinhados com a indústria pró-OTAN, pró-militar. Acho que provavelmente tem a ver com os interesses econômicos de alguns círculos em Zurique, em aprofundar essa cooperação militar com Israel e com a OTAN. Mas agora, como você disse, acho que as pessoas estão muito céticas. O poder da mídia tradicional não é nem de longe o que costumava ser. As pessoas estão se informando através de canais do YouTube como o seu ou outros, através das redes sociais.
E claro, você tem muitas perguntas, muitas indagações que pode ver por lá. E como acho que você mencionou em outro lugar, este debate será realmente acirrado e talvez seja um dos referendos mais importantes que teremos na Suíça. Agora, pessoalmente acho problemático que o conceito de neutralidade seja deixado por um partido político. Além disso, um partido político que é nacionalista, que é de direita, que proclama neutralidade quando se trata da Rússia e da Ucrânia, mas é totalmente pró-Israel no Oriente Médio. Portanto, suas credenciais para defender a neutralidade realmente não são impecáveis. Por essa razão, estou tentando, junto com vários amigos, criar um movimento na parte francesa da Suíça, que seja mais neutro, que seja neutro nos termos suíços, ou seja, apolítico, mas simplesmente baseado em nosso patriotismo e no que acreditamos que deve ser nossa identidade e nosso papel. Para esse propósito, em dezembro, criamos o Centro de Neutralidade de Genebra. Por que Genebra? Porque Genebra já está sofrendo com a perda de credibilidade da nossa neutralidade. Você pode conversar com as pessoas que estão trabalhando em Genebra, na ONU e na esfera multicultural. Eles dizem que Genebra, Suíça, não é mais o que costumava ser e está se tornando problemático para nós estarmos aqui. Os dois principais objetivos deste centro são, primeiro, criar uma estrutura neutra e apolítica na Suíça para os debates que levarão ao referendo. Mas há outro sentido nisso, e um internacional. Vemos a ascensão de blocos, pode-se dizer, uma polarização crescente no mundo. Talvez você possa dividi-lo pelo Ocidente contra os BRICS. Eu não diria o Ocidente contra o resto. Há um risco de militarização crescente. Há um risco de guerras comerciais entre esses dois blocos. Estou absolutamente convencido de que para o futuro do mundo é necessário uma rede de estados que não pertençam nem a um lado nem ao outro, que possam realmente fazer a ligação, construir pontes e criar espaços para negociações sobre questões importantes como desarmamento, controle de armas e inteligência artificial. Quero dizer, a combinação de inteligência artificial com novas tecnologias militares, tecnologia nuclear e mísseis hipersônicos é extremamente perigosa para a sobrevivência da humanidade. O risco de uma guerra nuclear, decidida por inteligência artificial, não está mais excluído no futuro previsível. Para isso, é necessário ter negociações, conversas e acordos. Precisamos prevenir isso e avançar em direção ao controle de armas e ao desarmamento. Parece-me que estados neutros podem desempenhar um papel crucial na criação desse quadro para o desarmamento. Estou vendo muito interesse nessa abordagem no leste e sudeste asiático. Você acha que o que a Suíça experimentou nos últimos 200 anos, ou até antes, e a capacidade institucional que construiu, ainda está presente? Isso ainda é algo que a Suíça poderia dizer, tipo, ei, podemos nos conectar com outros que estão interessados? Ou a posição da Suíça e seu know-how neutro já estão tão danificados que, não. Bem, em primeiro lugar, o know-how está lá. E acho que também em parte da sociedade não judaica, mas também na instituição, especialmente no Ministério das Relações Exteriores e no Parlamento, há um desejo de tentar restaurar a credibilidade da nossa neutralidade. Mas claro, acho que isso exigiria uma mudança de elenco no comando. Mas essa disposição está lá. Não tenho certeza se eles sabem exatamente como fazer isso. E certamente, se houvesse algumas aberturas no Sudeste Asiático, acredito que haveria espaço para cooperação. E na verdade essa cooperação seria necessária e bem-vinda. E acho que essas coisas são absolutamente possíveis. E entendo os países do Sudeste Asiático porque são eles que terão que sofrer mais, tanto economicamente, mas ainda pior em caso de aumento das tensões entre a China e os Estados Unidos. Você conhece o famoso ditado africano, quando dois elefantes fazem guerra, a grama no meio é danificada. Mas cuidado, quando eles fazem amor, também a grama no meio é danificada.
Very true, very true. Which is why it boils down to Muito this crux verdade. of Muito how verdade. not E é por isso que se resume a este ponto crucial de como não se expor indiscriminadamente a ser um campo de batalha. Quero dizer, a tragédia na Ucrânia, um dos principais aprendizados, é que impedir ativamente a neutralidade de manter a paz pode ser uma estratégia das grandes potências para enfraquecer seus rivais. Então a questão para os neutros é como manter a capacidade internacional de resistir à sua própria militarização contra o outro para ser um proxy. to resist your own militarization against the other to be a proxy. Mhm. Two things there. Firstly, big powers Duas coisas aí. have little Em primeiro lugar, as grandes potências têm pouca compreensão da neutralidade, especialmente os americanos, especialmente as potências ocidentais. E isso tem a ver com seu histórico ideológico. Eles veem muito o mundo em termos de bom e mal, bem e mal. E você tem visto isso repetidamente desde os anos Reagan, se não quiser voltar no tempo. Está muito ancorado em uma espécie de mentalidade messiânica cristã, que é, você sabe, falar sobre Satanás e Deus e coisas assim. Então, não apenas uma mentalidade cristã, mas as religiões do livro, se você quiser, tendem a dividir o mundo entre o povo de Deus e o povo de Satanás. Além disso, você tem algo como 20 a 30 milhões de americanos hoje que são evangelistas cristãos que acreditam que vivemos no Apocalipse. evangelists who believe that we live in the apocalypse. This is very dangerous. And you remember maybe the apocalypse. Isso é muito perigoso. E você sabe, talvez se lembre do Apocalipse. Primeiro, todos os judeus precisam voltar para Israel, e então haverá o anticristo que se levantará e haverá uma grande guerra, etc. Isso é muito perigoso, porque pode levar a uma profecia autorrealizável. Na mente ocidental, você vê o mundo sempre entre o bem e o mal. Isso não deixa espaço para neutralidade. Você está ou conosco ou contra nós. Você está ou no campo do bem ou no campo do mal. Então, essa é uma mentalidade que está muito presente aqui. Acho que isso torna muito difícil para países como a Suíça permanecerem neutros contra a vontade da grande superpotência com a qual você está totalmente conectado economicamente, financeiramente, mas também em termos de valores. Economically, financially, but also in terms of values. So the recommendation then would be Então, a recomendação seria que países e políticos na Europa, ou fora dela, que não estão completamente capturados ideologicamente, rejeitem todo o quadro e digam não, não é o bem contra o mal. Podemos lidar com todos e faremos o nosso melhor. Portanto, nunca se deixe prender por esse pensamento preto e branco. trapped inside this black-white dichotomy. Absolutely. I think what would be badly needed Absolutamente. Quero dizer, acho que o que seria muito necessário é a criação de uma rede, e uso rede porque não tenho uma palavra melhor em mente, um clube ou algo assim, de estados que estão cientes dessa situação e que estão prontos para trabalhar juntos, precisamente para evitar que essa mentalidade de bem contra o mal se espalhe e leve a guerras, guerras comerciais ou operações militares de um contra o outro. Porque no final das contas, não se trata apenas da sobrevivência da humanidade, mas também dos interesses diretos de países como os do Sudeste Asiático, tenho certeza, mas também da Suíça e muitos outros. Quero dizer, se houvesse uma guerra comercial com a China, ou digamos, se as linhas de abastecimento fossem cortadas entre a China ou o leste asiático e a Europa, nossa economia estaria em grandes apuros, o que significa que nosso povo estaria em grandes apuros com desemprego e coisas do tipo. with unemployment and things like that. So that's why we have a very strong interest in maintaining. Então é por isso que temos um grande interesse em manter as rotas comerciais e as linhas de abastecimento abertas. E acho que isso também é verdade para países como Malásia, Indonésia, Filipinas, Tailândia, Laos, Camboja, etc., etc. E todos os países daquela região que não querem ser colocados em uma posição onde tenham que escolher entre a China e os Estados Unidos. Mas na Europa hoje, essa é um pouco a posição em que fomos colocados. Tivemos que escolher entre a Rússia e os Estados Unidos. Agora, é claro, com meio da Europa Ocidental, que é uma região sem litoral, a escolha é bastante fácil de fazer. The choice is pretty easy to make. Mas eu não acho que talvez tenhamos explorado o suficiente a margem de manobra que tínhamos.
porque no final das contas, entre 2014, quando as primeiras sanções contra a Rússia foram decididas pelo Ocidente, e 2022, poderíamos ficar fora das sanções apenas criando um sistema pelo qual as sanções não pudessem ser contornadas através da Suíça. Ninguém nunca nos explicou por que essa mesma política não foi possível após 2022. E acho que fomos um pouco rápidos em aderir a essas sanções. Em um fim de semana, na verdade, o Conselho Federal mudou de ideia sem nunca nos explicar por que fizeram isso. E acho que isso contribuiu para um aprofundamento da desconfiança entre uma grande parte da população e o governo suíço. É por isso, aliás, que eles também perderam os 4 ou 5 referendos que se seguiram, mesmo que não tivessem nada a ver com neutralidade ou relações exteriores. Mas, ok, voltando ao seu ponto principal, sim, acredito que há necessidade de criar um clube. Poderia começar com think tanks como o seu e o meu, para criar essa rede de pessoas que pensam de forma diferente e que têm uma visão mais ampla do futuro e não querem apenas ser membros de um campo. Mas é muito mais fácil, é muito mais confortável fazer parte de um campo. Se você é um think tank conectado à indústria militar americana, verá os milhões chegando, verá muito dinheiro, terá cobertura positiva em todos os lugares. Enquanto que, quando você quer pensar de forma diferente, o que não é seguir a corrente principal, então tudo é claro, um pouco mais difícil e requer mais coragem. É por isso que precisamos nos conectar com a rede dissidente. E a boa notícia é que agora há um número considerável, incluindo na Alemanha, o Rick Guerreau, e nos Estados Unidos, Jeffrey Sachs, ao redor do mundo, que estão realmente pensando ativamente na sua maneira de criar centros e atividades, criando grupos de estudo para promover uma abordagem mais realista. Então essa é a boa notícia. Mas deixe-me fazer mais uma pergunta. Porque, como realistas, precisamos admitir que, no final das contas, tudo depende do que as grandes potências realmente farão, como elas se moverão. E é por isso que agora, a mudança de Biden para o Sr. Trump é tão crucial, certo? Porque pode haver uma grande mudança na política externa. Do jeito que vejo, estados menores e neutros podem atuar como a graxa na máquina, que faz com que acordos de paz ou movimentos de desescalada avancem, mas não pode ser o impulso que supera a inércia. Você vê da mesma forma? É exatamente assim que vejo. Graxa é uma metáfora muito boa. Normalmente, eu costumava usar a palavra, você sabe, o líquido que você tem na articulação para permitir que você funcione sem dor. Acho que esse é exatamente o papel que devemos ter. Obviamente, as superpotências manterão sua autonomia de decisão, e não há como realmente influenciarmos o processo de tomada de decisão. Mas o que podemos tentar fazer é influenciar a comunicação e a conectividade entre as várias grandes potências. Hoje em dia, estamos caminhando para um sistema que está se tornando mais complexo. Você tem 3 grandes, digamos, o tipo de liga principal. Se quiser, a Liga dos Campeões seria Rússia, China e os Estados. A Rússia é um pouco mais fraca que as outras duas. Mas então você tem um número crescente de potências regionais que têm uma forte influência em sua própria região, mas não tanto no cenário global, que não são potências globais. Mas podemos ver, acabamos de ver na Síria, o quanto uma dessas potências regionais pode desempenhar um papel fundamental por conta própria. Claro, eles conversam com outros, mas foi realmente a iniciativa, os recursos, a estratégia da Turquia para colocar Al-Jolani em Damasco. E acho que você verá cada vez mais. À medida que o sistema de controle abrangente das potências globais está ficando meio mais fraco, simplesmente porque não conseguem mais controlar tudo, você verá cada vez mais potências regionais, provavelmente se tornando mais ativas, como uma espécie de poder de ordem em sua própria região. E isso é muito interessante. Isso pode ser um fator de estabilidade no mundo. Um sistema interligado. Mas é aí que realmente precisamos de uma nova e adequada arquitetura para concordar em algumas maneiras básicas de interagir.
porque agora estamos vendo o colapso de um sistema. Espero que possamos construir o futuro disso. Embaixador Hush, há algo que está ardendo em seu coração que você ainda gostaria de expressar? Is there anything that's burning on your heart that you would still like to get out? Well, I think I said more or less, more or less what I wanted to say, but Bem, acho que disse mais ou menos o que queria dizer, mas realmente o ponto que gostaria de enfatizar novamente é o quanto as pessoas que veem o mundo de forma realista, você mencionou Jeffrey Sachs, eu gosto de ouvir o professor Mearsheimer também e muitos outros, acho que é muito importante tentar conectar e criar uma rede já agora de pensadores, de pessoas que pensam dessa forma. E isso pode acontecer agora. E isso deve acontecer agora. this can happen now, and this should happen now. Where should people Onde as pessoas devem ir se quiserem ler mais de você ou ver mais de você? Você publica em algum lugar regularmente? somewhere regularly? So, well, they can first. Então, bem, eles podem primeiro encomendar meu livro. Receio que esteja apenas na Amazon. E lamento porque sei que algumas pessoas boicotam a Amazon, mas se alguém tiver uma opção melhor, me avise. Chama-se Crimes, Ódio e Tremores. Acho que você já aprenderá muito a partir daí. Caso contrário, estou preparando com 3 personalidades da parte francesa da Suíça um livro sobre neutralidade, que deve ser publicado no primeiro semestre deste ano. Além disso, sou colaborador regular de vários veículos, incluindo o semanal Weltwoche em Zurique. Tem uma coluna lá, mas também em alguns outros jornais diários. Mas estes são mais comentários sobre eventos atuais. Além disso, tenho muitas entrevistas que estão disponíveis na internet. Então não hesite. Além disso, estou sempre aberto para expressar minha opinião, porque tenho esse luxo como você tem, de ser independente e dizer o que vejo e o que penso, sem qualquer lente de aumento de um lado ou de outro. Without any magnifying glasses, one way or the other. Everybody, Pessoal, se vocês quiserem entrar em contato, procurem o embaixador Jean-Daniel Hush. Embaixador, muito obrigado pelo seu tempo hoje. for your time today. Thank you. Mabrintra, Ezin, Ervitibion. Japan. Eu vou.